Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Que bom estarmos reunidos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 73, é o salmo que nós vamos meditar nessa noite. Acho que todo mundo aqui já teve aquela experiência de estar dirigindo seu carro, sendo guiado por um GPS, e de repente você pega uma rua que está fechada, aí você tem que fazer uma curva e o GPS fala assim para você, corrigindo a rota. O Salmo 73 é justamente sobre isso, corrigir rotas. Quantas vezes em nossas vidas nós olhamos para lugares errados e escolhemos caminhos errados, e Deus nos dá uma oportunidade de corrigir a rota das nossas vidas. Vamos ler o Salmo 73. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter o puro coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os faz cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destrói todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz o soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Pai querido, Pai celeste, obrigado, Deus, pela tua santa palavra e por podermos nesta noite lê-la. E agora que vamos refletir, Senhor, fala conosco, ó Deus, traz sobre nós a tua graça, a tua força e nos dá a tua direção, Senhor.
Pai, que nessa noite o Senhor nos ajude a corrigir a rota das nossas vidas, a rota do nosso coração, a rota do nosso futuro, Senhor, para que nós nunca fiquemos distantes do Teu caminho e do Teu propósito. Assim que oramos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. É interessante isso, queridos irmãos, quando você tira os seus olhos de Deus por um instante, você se afasta dele rapidamente. Rapidamente. Quando você deixa de orar, quando você deixa de meditar, e aqui no texto aqui falado sobre Asaf, a família dele, nós vemos que quando você se afasta de Deus, você corre um sério risco. Porque o que o texto está dizendo para nós? O Salmo 73. Ele começa dizendo que Deus é bom para Israel e para os puros de coração. Aí ele se abre e diz: mas eu tive inveja dos ímpios. Porque eu olhei para a vida dos ímpios e parecia que a vida dos ímpios estava melhor do que a minha. Eu olhei para a vida do outro e achei que a grama dele estava melhor do que a minha. Eu olhei para a vida do outro e achei que até que as coisas eram mais fáceis para ele do que para mim. E é interessante isso. Quantas vezes a gente cai nessa realidade? Quantas vezes nós olhamos para a nossa condição e achamos, gente, eu estou vivendo uma vida difícil, ruim. A gente olha para a vida do outro e parece que o outro está vivendo uma vida de sonhos, sem problemas. Está aqui na palavra de Deus, Salmo 73 está dizendo isso para nós. Ele viu isso e eles não passam por sofrimento. Eles estão livres dos fardos, verso 5. Parece que as coisas são melhores para eles. Mas eu sei que lá no íntimo deles, eles fazem coisas ruins, coisas perversas, eles têm arrogância. As pessoas até ficam ao redor deles. No verso 11, para mim é o mais interessante aqui. Ele vê que eles estão caçoando de Deus. Quantos crentes já não tiveram essa crise? Senhor, eu estou orando e as coisas não estão acontecendo na minha vida. Senhor, eu estou orando, mas as coisas não estão melhorando, estão ficando piores. E os outros que estão fazendo até maldade, eles estão prosperando. Olha aonde chegou a crise existencial dele no verso 13. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Esse aqui está com crise profunda, não está? Por que eu fui ficar assim? Os outros aproveitaram a vida e estão lá, parece que está todo mundo feliz, eu estou aqui, não estou bem, as coisas não estão acontecendo. Aí, crise existencial, todo mundo passa, tá bom? Então fica tranquilo, todo mundo passa. Todo mundo tem essas crises. Aí o verso 16, aonde ele chega? Chegou no fundo do poço mesmo. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Em outras palavras, a minha vida está uma porcaria. E eu não sei como resolver a minha vida. Aí ele vai buscar a solução. E aonde ele vai buscar a solução? Verso 17. Até que entrei no santuário do Senhor e então compreendi o destino dos ímpios. Queridos irmãos, não adianta viver uma vida sem Deus e morrer sem Deus. Porque o inferno é uma realidade terrível. O destino dos ímpios é horrível. O inferno é uma realidade para aquele que crê em Cristo Jesus. Hoje eu vi um desses podcasts e o entrevistador estava falando assim para o rapaz, assim, virou e falou assim, mas eu não acredito em nada dessas coisas. Aí ele virou e falou assim, tá bom, você pode não acreditar, mas o que você vai perder de você seguir a Cristo? Porque se você seguir a Cristo, o que vai acontecer com você? Você não vai se contaminar com este mundo, então você não vai ter problema com doenças venéreas. Você não vai ter problema com uso de drogas, abuso de drogas, então você vai ter uma vida mais saudável e você pode viver mais tempo. Você vai economizar mais, você vai prosperar até mais. E se eu morrer
no final da minha vida, eu chegar lá e encontrar no céu, eu vou ter um prêmio muito melhor do que você, porque você vai morrer e você vai para o inferno. Aí o que é melhor? Viver o certo, porque a palavra de Deus diz para nós o que é o certo. A palavra de Deus nos protege de coisas ruins nesta vida e para a vida eterna. Amém? A palavra de Deus nos protege de coisas ruins nesta vida e principalmente para a vida depois da morte, depois do que nós morrermos. Então, queridos irmãos, nunca largue o certo pelo duvidoso. A vida sem Deus é totalmente, aqui ele usa a palavra, eu achei tão interessante isso, certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. A vida sem Deus é escorregadia. Quando era criança, você lavou o alpendre da sua casa, a garagem, jogava lá o sabão e ficava lá escorregando naquilo lá, né? Quantos tombos gostosos a gente teve ali, né? Lembra do dia que você bateu a cabeça lá, sua mãe ficou desesperada? Aí a gente levantava e já começava tudo de novo, né? Então, até sangue saía, né, Paulão? Se você era custoso igual eu, até sangue saía, mas não queria deixar de ficar escorregando lá no alpendre aquele tempo todo. Era bom escorregar assim. Mas quantas pessoas estão escorregando aí no seu casamento, na sua vida financeira? Quantas pessoas estão escorregando na sua honra, na sua integridade? Quantas pessoas estão entrando em coisas escusas? Quantas pessoas estão entrando no caminho da corrupção, achando que vão obter recursos e vantagens nessa vida, mas a ruína é certa. Oh, querido irmão, não larga o certo é andar com o Senhor, amém? Quem anda com Deus pode até passar por momentos difíceis, pode até ter crises existenciais, mas você tem um lugar certo para você encontrar a sua força. E olha que interessante, quando ele entra na casa do Senhor, ele encontra e começa então a ver a correção da visão, amém, irmãos? A correção da visão dele, ele vai corrigindo a rota dele, ele vai corrigindo o coração dele, ele vai corrigindo as intenções dele, ele vai corrigindo as emoções dele, ele vai corrigindo o olhar dele, a visão do futuro dele. Porque quando ele tirou os olhos de Deus, o que aconteceu? Parece que a vida do outro está melhor, mas quando ele volta para Deus, ele começa a perceber que o caminho do Senhor é bom para hoje, é bom para toda a eternidade. Amém? É bom para hoje, é bom para toda a eternidade. Então, queridos irmãos, todas as vezes que a gente se encontra, é uma oportunidade da gente corrigir a rota da nossa vida, corrigir a rota do nosso coração. Se você ficou encantado, enfeitiçado com as coisas do mundo, corrige hoje a rota do teu coração. Se você achou que a grama do outro está mais verde do que a sua, corrige a rota do teu coração hoje. Corrige a rota do teu coração. O que é mais importante nesta vida, queridos irmãos? O Senhor Jesus falou daquela parábola que a pessoa teve uma grande plantação, teve uma grande colheita, construiu muitos silos, encheu os silos, chegou à noite e falou assim: pronto, agora minha alma pode descansar e eu posso me esbanjar com toda a minha riqueza, com toda a minha fama, com tudo aquilo que eu ganhei. E o Senhor Jesus disse a ele: louco, hoje pedirão a tua alma, e o que você vai entregar? E o que você vai apresentar? Jesus, naquela parábola, chamou ele de louco, insensato. Queridos irmãos, não adianta querer achar que a nossa vida é aqui, é nessa existência, é nesse nosso corpo, é nessa nossa vida, é nesses nossos projetos. Não, a nossa vida é para uma eternidade. Amém, irmãos? Olha o que ele diz aqui, verso 20. O que é a vida sem Deus? O que é construir neste mundo apenas? São como um sonho que se vai quando acordamos.
Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Vai passar. Vai ser queimado. Nem cinza vai sobrar. Nem cinza vai sobrar. Agora, se hoje você quer corrigir a rota do seu coração e da sua vida, observa agora esses versos de agora em diante. Ele indica para nós o caminho para que a gente possa corrigir a rota do nosso coração e do nosso futuro. Quando o meu coração estava amargurado e no meu íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. O que é isso, irmãos? Isso se chama confissão. Fala comigo, confissão. Você só vai corrigir a rota do seu coração quando você confessar a Deus. Quando você admitir isso. Eu, Senhor, eu errei. Eu estava olhando para as coisas que eu não deveria olhar. Eu estava buscando as coisas que eu não deveria buscar. Eu estava me encantando com essas coisas. A gente pode usar uma palavra aqui mais forte. Eu estava ficando enfeitiçado, que é uma visão espiritual sobre quando você tira os seus olhos de Cristo, os teus olhos de Deus, os teus olhos da palavra, os teus olhos do reino de Deus. Você começa a ficar enfeitiçado. Em outras palavras, você começa até a abrir janelas espirituais, aonde o inimigo começa a influenciar muito mais a sua vida, influenciar muito mais o seu coração. E aí o inimigo vai tomando posse na sua vida, vai entrando, vai invadindo, vai fazendo uma bagunça. Então antes era só uma coisa que você olhava e de repente, daqui a pouquinho você está desejando, você está querendo, você está aqui. Ele está dizendo que ele sentiu inveja. Ele se tornou insensato. O que significa insensato? É aquele que abandonou a sensatez, é aquele que abandonou o caminho da retidão, é aquele que abandonou a integridade, é aquele que se recusou a seguir o caminho da justiça, é aquele que virou e falou assim: eu queimei a palavra e agora eu não quero mais seguir a palavra. E isso tornou o quê? Ignorante. Oh, queridos irmãos, como é difícil tratar o coração do insensato, porque ele fica ignorante. O que é uma pessoa ignorante? É uma pessoa que não quer ouvir correção, é uma pessoa que não quer se voltar para um caminho. Quantas pessoas estão vivendo assim? E olha que interessante esse caminho. Tudo começou com o quê? Um coração que estava com amargura. O coração, antes de ficar amargurado, ele ficou triste. Coração amargurado é coração decepcionado. Uma coisa que não deu certo na vida, ficou triste, ficou decepcionado. Aí ficou alimentando aquilo ali. Sabe esse tipo de fogueira que a gente vai alimentando? Aí vai, aquela fogueira vai aumentando. Aí vira o quê? Vira inveja. Aí a inveja vira insensatez. Abandona, larga todos os princípios, muda tudo. Depois disso tudo vira o quê? Vira ignorante. Não é essa ignorância aqui, queridos irmãos, não é a ignorância da pessoa que não tem conhecimento. Não é. A ignorância aqui é da pessoa que recusou o conhecimento que ela tinha. Você conhece gente assim? Meu início do ministério aqui em Goiânia foi lá na casa de prisão provisória. Eu ia evangelizar lá. E quantas pessoas ignorantes lá. Mas lá acontecia uma coisa assim, interessante. Quando eu começava a pregar, os que queriam ouvir, eles ficavam prestando bastante atenção. Se um bagunçasse, vinha alguém do lado de fora e falava assim: ou você vai ouvir ou você sai daí. Então eu tinha uns introdutores lá, né, os da disciplina lá. Só podia ficar lá se ficasse caladinho, pianinho, ouvindo, prestando atenção ao pastor. E às vezes eu fazia aconselhamento. E eu perguntava: você frequentou alguma igreja? Oh, queridos, a maioria deles já frequentou a igreja. Você foi batizado? A maioria deles foi batizado. A maioria. Tinha um pavilhão lá que chamava Pavilhão 9. Lugar mais onde estavam os piores, assim, sabe?
Aqueles, só gente boa, assim, sabe? Só podia ficar lá quem já tinha matado uns 5. Os pastores não chegavam lá, não. Eu ia até lá. Aí chegava lá e tal. Aí eu perguntava, por que você se afastou de Cristo? Por que você abandonou? Não. Eu vi os traficantes, eles tinham carro, tinham dinheiro, inveja. Lá em casa eu não tinha nada, aí eu comecei a traficar, comecei a colocar um dinheirinho e tal, dar um dinheirinho para minha mãe, dar um dinheirinho para minha família e tal. Eu falei, tá, então você sempre foi bonzinho. Não, daí sabe como é que é, né, pastor? A gente vai pro rumo do tráfico, sabe como é que é, né? Aí a gente tem que fazer maldade com os outros. Tá, você começa a fazer maldade com os outros. Insensatez. Eu falei, mas você não aprendeu? Você não falou para mim que sua avó é crente, sua mãe é crente? Ora por mim todo dia, todas as vezes. Então você... Não, eu resolvi abandonar e não queria mais seguir o caminho com Cristo Jesus. Se torna ignorante. Aquele que tem o conhecimento, mas abandona o conhecimento de Deus. Oh, queridos irmãos, não seja ignorante em relação àquilo que Deus já te ensinou. Amém? Não seja ignorante acerca daquilo que Deus já te ensinou. Segue o caminho da palavra. O fim, animal irracional. Aí eu falava para eles, onde vocês chegaram aí, ó, tudo animal irracional. Tudo pessoas que não conseguem mais se resolver com a própria vida. A insensatez se criou um coração tão maluco que vira um animal racional. Vocês viram, semana retrasada, aquela senhorinha que foi atacada pelo cachorrinho que ela criava, o pitbull? Vocês viram essa história? Aí o pitbull comeu metade da perna dela. Animal irracional. É isso que acontece com o coração do homem. Toma cuidado. A palavra de Deus fala tantas vezes no livro de Provérbios, no livro de Tiago. É do coração do homem que surgem as piores coisas. É do meu coração, é do seu coração. Tome cuidado. Brotou alguma coisa, querido irmão, faz como o Salmo de Asaf, no Salmo 73. Volta logo para Deus, amém? Volta logo para Deus. Não permita o pecado ir criando espaço. Não vá abrindo portas, nem janelas espirituais. Corta isso na sua vida. Ainda mais nesses dias que nós estamos vivendo, na volta de Cristo Jesus. Quanto mais nesses dias, mais precisamos nos santificar, mais precisamos voltar a Cristo, mais precisamos recorrer a Deus. Aí, quando você toma o caminho da confissão, do arrependimento, aí você volta a ter um coração novo. Quem quer ter um coração novo nessa noite? Um coração novo que onde vem a graça de Deus sobre a sua vida para te purificar, para te curar, para te restaurar. Amém, irmãos? É isso que a graça de Deus faz na minha vida e na sua vida. Ela entra em nós para nos purificar, para nos curar, para nos restaurar. Contudo, sempre estou contigo. Tome a decisão de sempre andar nos caminhos do Senhor. Tomas a minha mão direita e me sustens. Olha que maravilha, isso é graça, amém? Graça. Não importa até aonde você foi, você tem a oportunidade de corrigir a rota. Amém, irmãos? E o caminho é simples, o caminho é direto. Voltar-se para Deus, corrigir o caminho, confessar o erro, e Ele estende a mão dele para te sustentar. Amém, irmãos? Se você tem a mão do Senhor sobre a sua vida, você vence. Amém? Você vence nessa vida e para a eternidade. Amém? Quem quer ser vitorioso para sempre? Então segura na mão de Deus e vai. Amém? Segura na mão de Deus e vai. E aí, qual é o caminho daquele que corrige a volta e volta para Deus? O caminho é esse que ele nos diz aqui, queridos irmãos. Versos 24 a 28, ele diz: tu me diriges com teu conselho. Agora ele entende. Não adianta eu querer me guiar pela minha visão, pelos meus sonhos e pelos meus desejos, porque eu tenho que me guiar pela vontade de Deus. Amém, irmãos? Fala comigo assim: eu vou me guiar
pela vontade de Deus. E ele diz: tu me diriges com o teu conselho. Agora, aquele que é insensato, aquele que ficou ignorante, aquele que se tornou animal irracional, olha que maravilha que Deus faz. Oh, queridos irmãos, eu ganhei tantas almas lá naquela casa de prisão provisória. Muitos já viraram pastores, outros são líderes em casa de recuperação. Teve muitos. E Deus é poderoso realmente. E Ele corrige. Quando você anda no caminho do Senhor, Ele coloca, Ele te sustenta. Ele te coloca num lugar maravilhoso, Ele te transforma. Quando você volta para Deus. E depois me receberás com honras. Olha que maravilha isso. Que coisa maravilhosa é essa? Só Deus para fazer isso, irmãos. Só Deus para fazer isso. Você está querendo honra na terra? Você está querendo honra dos outros? Está querendo honra da tua família? O que a palavra de Deus te diz nessa noite? Aquele que pode te honrar é Deus. Então volte-se para Deus, amém? Porque Ele pode te honrar. A quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Amém, irmãos? Qual que é o desejo hoje do verdadeiro cristão? O desejo do verdadeiro cristão é estar junto de Deus. Amém? Peça isso para o Senhor. Senhor, eu quero estar junto de Ti. Oh, queridos irmãos, é tão bom estar pertinho do Senhor. Amém? Ter intimidade com Deus. Ficar ali com o Senhor. Longe de Deus, queridos irmãos, o caminho é ruim. Mas quando a gente se aproxima de Deus, Ele vai transformando. Olha essa transformação. E ali eu estou ali juntinho de Deus. O que vai acontecendo com você juntinho de Deus? Olha que maravilha esse texto, verso 26. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha esperança para sempre. Amém, irmãos? Vamos falar juntos esse verso? O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Olha que maravilha isso. Quando você se aproximar de Deus, Ele vai te fortalecer, amém? Ele vai te fortalecer. E se você tem aquele que é o Todo-Poderoso, você pode confiar que não vai faltar. Amém, irmãos? Não irá faltar sobre a sua vida. Mas o que eu e você precisamos fazer? Corrigir a rota do coração e de nossas vidas, para andarmos nos caminhos do Senhor. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis infiéis. Mas para mim, bom é estar perto do Senhor. Fiz do soberano o meu refúgio. Amém? Agora, qual é a prova que você corrigiu a rota do seu coração? Qual é a verdadeira prova que você realmente colocou a sua vida nas mãos do Senhor? O final diz aqui: proclamarei todos os teus feitos. Amém? O cristão, ele é um missionário. Ele é um missionário. E eu tenho aprendido o seguinte: quanto mais você proclama da obra que Deus fez em sua vida, mais aprumadinho você fica. Você sabe o que é essa palavra, aprumado? Teve um pedreiro que veio trabalhar aqui na obra, e ele falou que era muito experiente. Aí ele começou a subir uma parede, eu vim, passava todo dia de manhã aqui, e ele estava subindo a parede. Eu falava: está meio fora do prumo. Ele falou: não, está no prumo. Eu falei: não, está meio fora do prumo. Não, depois a gente corrige. Eu virei e falei assim: não vai dar para corrigir esse prumo seu, não. Aí eu saía, ligava para o chefe da obra, falei: tem um pedreiro seu lá, está subindo uma parede lá que está meio fora do prumo. Aí ele falou: não é possível, pastor. Eu falei: fulano. Mas o fulano é bom para subir parede, pastor. Eu falei: não, está fora do prumo, tenho certeza que está fora do prumo. Aí chegamos aqui à tarde, eu já estava com a parede aqui, mais ou menos. Aí na hora que a gente olhou, aí eu virei e falei assim: olha lá, ó. Aí ele virou e falou assim: nossa, mas está muito fora do prumo.
Oh, você não está vendo que está fora do prumo? Aí o cara virou e falou assim, não, depois a gente corrige. Ele virou e falou assim, não tem como corrigir. Não vai ter como corrigir. Porque a gente vai começar colocando massa aqui, tá bom, 2 dedos. Mas você quer que a gente coloque 20 dedos aqui para corrigir uma parede, rapaz? Porque estava fora do prumo. Por quê? Ele não quis ouvir. Aí ele falou, mas o pastor, o senhor é pedreiro? Eu falei, não sou pedreiro não, mas eu tenho toque. Então tudo que fica fora do lugar me chama muita atenção. Então tá fora do prumo, cara. Aí ele olhou assim para mim e falou assim, se eu tivesse ouvido, né? Eu virei e falei assim, eu não vou pagar mais uma diária para você não, você vai ter que vir amanhã e fazer a parede certa. Não, eu estou errado, eu vou vir e vou fazer a parede certa. Porque ele estava fora do prumo. Mas aquilo que realmente vai mostrar que você está alinhado com o coração de Deus é quando você compartilha essa fé para outra pessoa. É isso que vai mostrar que você realmente corrigiu a tua rota. Porque é só quando você começar a sair da sua esfera de vida e você vê a esfera do outro, do próximo, a esfera do próximo, você vai entender como é bom corrigir a rota. Porque você vai encontrando pessoas que foram longe, muito mais longe do que você, e o prejuízo foi muito maior. Mas você, porque decidiu voltar para Deus, corrigir a sua rota, andar com o Senhor, você vai ajudar essa pessoa a voltar para esse caminho e ela vai desfrutar dos rios de água viva que Deus tem para nós. Queridos irmãos, eu tenho aprendido o seguinte, que corrigir a rota é o caminho do discípulo. E principalmente quando você compartilha a sua experiência de vida e ensina a outra pessoa a voltar para Cristo, você se torna um discipulador e aí você realmente entende dessa obra magnífica do Senhor sobre a sua vida. Quanto mais você serve e compartilha do que Deus fez em você com as outras pessoas, mais você cresce espiritualmente, mais você tem vontade de ficar no caminho do Senhor. Porque nessa jornada de você compartilhar a sua experiência e falar da sua experiência, você vai encontrar uns cabeçudos igual o pedreiro que trabalhou aqui. Não quer corrigir. Ele vai perder um dia, vai perder uma semana, vai perder um mês, um ano. Eu já conheci pessoas que perderam tanto tempo, que chegaram e falaram assim para mim, se eu tivesse te ouvido 3 anos atrás, mas eu não quis ouvir. E é assim quando você anda com Deus. Eu queria então, para finalizar esse Salmo 73, deixar 4 recomendações para os irmãos nessa noite. A primeira delas, cuidado que você está olhando, nutrindo seu coração e a sua alma. Isso edifica? Isso te coloca mais próximo de Deus? Se não, abandona. Se você se afastou do caminho do Senhor, corrige hoje a tua rota. Confissão, arrependimento, voltar para Deus é o melhor caminho. Lembra que o filho pródigo foi longe demais, mas mesmo para o filho pródigo, quando ele voltou, teve uma festa preparada para ele, quanto mais para nós, quando nós voltamos para Deus. Terceira lição, querido irmão, aprenda que é conhecendo a palavra de Deus, tendo intimidade com o Senhor todos os dias, é que nós somos sustentados por Ele, amém? Somos sustentados por Ele. Olha que coisa interessante, o povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. E eles começaram a querer voltar para o Egito. Eles ficaram 40 anos no deserto. Quando eles estavam para sair do deserto, é que eles foram perceber a bondosa e maravilhosa mão do Senhor que sustentou eles, com o maná diário, com as codornizes, com a água de Mara e também com as labaredas que não deixavam eles passar frio. E quando eles olharam, eles chegaram a uma conclusão. Gente, a gente nem roupa a gente comprou, nem sandália a gente comprou. Já pensou, irmã Edilane? Nem a sandália desgastou daquela época, né? Elas nem trocavam de sandália.
Né, Cadu? Lá em casa deve ser igual lá na sua, né? Eu tinha 2 prateleiras, agora eu só estou ficando com meia. Porque o resto está tudo tomado lá. Mas elas ficaram, e Deus cuidou de uma maneira grandiosa. Ficar próximo de Deus é o melhor para mim, para você, para as nossas vidas sempre. E a última lição, querido irmão. Comece a discipular alguém. Comece a se envolver com alguém. Ensinar Jesus para essa pessoa. Pastor, eu não sei. Eu não sei como. Uai, como não? Você já não voltou para Jesus? Quem sabe o caminho, ensina o caminho. Que você possa começar a ensinar o caminho. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque hoje, ó Deus, nós temos a oportunidade de corrigir a rota das nossas vidas e do nosso coração. Hoje, ó Pai, se porventura alguém andou com o coração tão longe, ó Pai, que hoje seja esse dia, Deus, do quebrantamento, da restauração, da cura, dessa experiência com o Senhor, ó Pai, de voltar ao Senhor, voltar ao primeiro amor. E Pai, hoje, ó Deus, nós queremos realmente, ó Deus, restabelecer essa aliança com o Senhor. Queremos realmente, ó Deus, voltar, porque o Senhor é a nossa porção, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa força. E nós não queremos nunca mais desviar do teu caminho, Senhor. E queremos, ó Deus, que em nome de Jesus, ó Deus, cada um aqui, ó Deus, traz à memória hoje, ó Deus, as pessoas que cada um pode compartilhar a sua fé, a sua experiência. E, ó Deus, trazer muitas e muitas pessoas para o teu caminho, para o caminho do Senhor. Pai, que esta palavra venha nos encorajar a sermos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Que esta palavra e essa reflexão nesta noite nos conduza a viver dentro da tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.